Oi pessoal, tudo bacana? Eu sou a Indy do Mon Petit Poisson. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de vídeo resenha e eu vou falar de um livro que é o último livro da série, mas na verdade ele faz parte do universo e esse é o 12º livro. E eu não tô contando com livros extras, não. Eu tô falando de história, história mesmo. Então eu estou falando de Rainha do Ar e da Escuridão. É o terceiro livro finalizando a série Artifício das Trevas, mas, como eu falei, é o 12º livro da série Shadowhunters. Falo isso porque a gente teve 6 livros lá em Instrumentos Mortais, depois a gente teve 3 livros em Peças Infernais, mais 3 agora em Artifício das Trevas. A gente teve vários outros livros que saíram aí, livros extras, né, de contos e tal. E tem contos saindo ainda, mas é um universo muito grande. Então eu vou entender, se você quiser dar uma pausa nesse vídeo e falar, Andy, eu ainda não li nada de Artifício das Trevas, ou eu só li o primeiro livro, eu quero ler pelo menos o segundo, enfim, eu vou super entender. Vocês sabem que eu geralmente não gosto de dar spoiler, mas como é o terceiro livro do final de uma série, eu vou fazer comparações com outro, pode ser que no momento que eu fale, né, solte alguma coisa que você não quer ouvir, entendeu? Eu vou me policiar bastante, mas enfim, gente, né? Final de série é sempre muito complicado pra gente falar. Então, eu entenderei se você quiser dar uma pausa e voltar daqui a pouco ou terminar de ler o livro e ver mais tarde. Se você vai continuar aqui comigo, bom, seja muito bem-vindo. Vamos falar desse livro de Cassandra Clare, o que que eu achei, o que que eu penso, os pontos positivos e os pontos negativos desse livro. Então, bora começar, né? Eu começo falando o seguinte: eu tô gravando esse vídeo, eu nem fui procurar saber se vai ter outro livro da Cassandra, tá? Eu nem fui procurar mesmo. Cassandra Clare, pra mim, é uma autora que eu gosto muito. Sempre que ela lança alguma coisa, eu dou uma oportunidade pra ela, independente do que ela lance, entendeu? Então, se ela falar sobre, sei lá, ETs esquisitos com cabeção, eu vou dar uma chance no livro. Pode ser que eu ache uma meleca, mas eu vou dar uma chance. Então, não vi, não sei. Então, realmente não sei se tem uma nova série. Por isso, coisas que eu vou falando, pode até ser que já tenha alguma coisa sendo dita. E aí a pessoa vai falar, Andy, né? Então, eu já quero deixar isso claro. Começo pelo fim, gente. Todo mundo que já leu Peças Infernais e Instrumentos Mortais sabe qual é o último livro. Batalhas meio épicas, um ganchinho para um próximo livro, uma próxima série, explicações de algumas coisas, algumas mortes, né? E enfim, um viver felizes para sempre. Esse livro não é diferente. Tudo que a gente viu no último livro de Instrumentos Mortais e Peças Infernais vai se repetir aqui. É um padrão Cassandra Clare? Podemos dizer que sim. Ctrl V, Ctrl C? Algumas vezes, e eu vou falar disso. A gente tem coisas mais interessantes, porque em Instrumentos Mortais a gente teve sim uma grande batalha, em Peças Infernais, mas aqui a gente tem uma coisa um pouco mais ligada com inteligência. Tem uma batalha sim, mas um pouco mais ligada com inteligência, então acho que também foi um ponto positivo dentro da história. Bom, vamos começar fazendo paralelos então, né? Eu gostei muito dessa série porque a autora trouxe personagens de Instrumentos Mortais, de Peças Infernais, mas eles não eram os principais. O principal é a família Blackthorn. Principalmente, eu acho que o foco dessa série foi o amor. Eu digo amor porque o grande dilema que ligou a série toda, é claro que tem outras coisas incluídas, foi o porquê que os Parabatai não podem se apaixonar. E aí no último livro a gente tem essa explicação. Explicação essa que eu achei um pouco forçada. Ela tá dentro do contexto de vamos resolver o fim, né? Vamos resolver a batalha. Então eu não vou entrar muito em detalhe para não contar um puto spoiler, mas eu achei que foi forçado. Eu achei que jogou assim, vamos dar uma resposta e ver como é que isso fica. Não gostei tanto. Eu entendi a explicação, faz um link e tal, não é uma coisa jogada do tipo, nossa, da onde ela tirou essa teoria? Não foi isso. Mas eu achei que ela se usou disso no momento para dizer, vamos resolver as coisas e eu vou usar essa carta, entendeu? Então, a gente tem essas explicações.
E por outro lado, ela focou também nessa questão de romance com, não vou dizer espécies diferentes, porque é uma coisa meio louca, né? Porque assim, a gente tem os Nephilims, a gente tem o povo das fadas, a gente tem os feiticeiros, né? Os lobisomens, a gente tem muitas coisas dentro desse mundo que ela criou. E um grande tabu, vamos dizer assim, é o namoro do Alec com o Magnus. E isso também trouxe isso, né? Então a gente vai ver que a Clave não gosta muito, né? Essa coisa, ai, é um caçador, né? É um caçador de sombras e tá namorando um feiticeiro, né? Tem uma família. Você sabe, vocês que acompanham a série sabem que eles são meio, né? A gente tem que se misturar com o nosso grupinho, a gente não faz parte do grupinho dos coleguinhas. Então isso foi algo que o livro tentou passar. Que não importa, tipo assim, que é verdade, né? Não importa se você, sei lá, namora o verdinho, o azulzinho, o laranjinha, portanto que tenha respeito, tenha amor, as coisas vão funcionar, mesmo que tenha muitas adversidades. O livro mostrou um pouco isso, eu gostei muito de como a autora focou, foi bem legal essa parte, e eu acho que nessa série ela abriu também possibilidades para que, se tiver um próximo livro, como eu falei, foque em outros grupos. Eu não sei se ela vai continuar falando sobre os Shadowhunters, porque assim, pra mim, tá um parênteses. Como eu falei, eu gosto muito da Cassandra Clare, mas eu não sei se, tipo assim, será que a Cassandra Clare consegue escrever outras coisas que não sejam Shadowhunter? Ou ela se especializou nisso, vai abraçar esse mundo e só vai escrever sobre esse tema? É minha pergunta, sabe? Então, se ela não escrever sobre nada, né, que não seja Shadowhunters, ela tem a possibilidade de criar personagens ligados a esse mundo, porque, por exemplo, como a família principal dessa série tinha alguns filhos que tinham metade do sangue fada, falou-se muito das cortes Cilium Cili, principalmente aí no último livro, né? No penúltimo também, mas nesse último a gente conhece um pouco mais, a gente conhece algumas informações que até então eram meio nubladas, né? Vamos dizer assim, eram meio pontuais. Então isso foi legal. E dentro do caminho Shadowhunter, mas começar a expandir o mundo dela, porque ela tá expandindo o mundo dela, entendeu? Ela tá levando para além daquele negocinho de ai, vamos combater demônios. Em relação a algumas coisas, por exemplo, dessa vez a gente tem a tropa, que é a mesma ideia do círculo lá do Valentim. Eu achei muito Ctrl-C, Ctrl-V, como eu falei. Ela pegou a mesma ideia e aí eu pensei de duas formas. A primeira é o Ctrl-C, Ctrl-V, numa nova roupagem, e talvez a outra, que eu prefiro interpretar assim, é que é como se a gente, como humanidade, não aprendesse com os erros. A gente repete sempre os mesmos erros. Claro, na questão da tropa, tem uns detalhes ali que fazem uma pequena diferença e tal, mas assim, a ideia geral é essa. A clave tem que ser purificada, né? Os Shadowhunters, os caçadores de sombra, eles têm que ser tipo eles mesmos, não podem se misturar. Quando eles se misturam, eles estão tipo, meu Deus, né? Os anjos estão ficando puto com a gente, uma coisa meio desse tipo, que também era a teoria um pouco do Valentim, né, no primeiro livro. Então, não sei, porque assim, tem pano pra manga pra continuar falando da tropa, porque aconteceram várias coisas no final. Tem pano pra manga pra gente falar dessa linha Caçadores de Sombra, um pouco das fadas, né? Porque tem umas informações que foram dadas. Eu não sei se vocês estão acompanhando uma série de contos que tem saído, que até quem está sendo bem protagonista é o Jen, e ele está procurando um certo grupo de caçadores de sombra, e a gente tem a revelação nesse livro. Eu achei muito legal isso, de fazer essas coisas conversarem. Então a autora consegue conversar um pouco com tudo, né? Tipo assim, um livro extra você consegue entender dentro da história, né? Como é que foi durante anos, até porque a gente tem lá o Jan e a Tessa meio que uma coisa entre aspas imortal, né? E enfim, a gente vê a passagem dos anos, então eu achei isso legal. Mas, por outro lado, teve algumas coisas que foi sim uma encheção de linguiça. E eu achei que ela poderia ter diminuído a série pra isso, sabe? Não foi tão legal assim.
Mas assim, é como eu falei, é Cassandra Clare, eu já tô acostumada, eu sei como é que ela funciona, eu sei como é que são os ritmos, não é algo que eu diria, meu Deus do céu, isso é horrível, nem, oh meu Deus, eu amei. De certa forma, por ser final de série, eu achei que fechou, tá? Dentro das explicações, apesar de eu não gostar de algumas coisas, apesar de eu ter achado algumas coisas repetidas, mas eu acho que ela fechou. Tudo que ela se propôs, ela colocou dentro do livro. Ela trouxe outros mundos, ela ampliou um pouco o mundo dela, então apesar de ser uma coisa batida, ai meu Deus, é o terceiro livro falando de Caçadores de Sombras, será que não é uma coisa muito repetitiva? Sim, mas ela tá tentando ampliar, eu vejo que ela tá se esforçando, entendeu? E pra quem gosta da série, é um prato cheio, gente, porque foi bom, é o que eu falei, assim, como eu falei no início, foi bom você ver o depois do E Viveram Felizes para Sempre, porque no primeiro livro, né, na primeira série, a gente fica se perguntando, tá, e o que acontece com a Claire, com o Jace, com o Alec, com a Izzy, e a gente tem um pouco desse retorno. Claro que eles não são mais as personagens principais, mas é bacana você ver o que está acontecendo, né? Tipo assim, o autor não morreu uma história e falou, acabou. Vamos para uma coisa nova. Até porque, tipo, Artifício das Trevas, ele passa 5, 7, algum tempo depois de Instrumentos Mortais. Então, assim, a gente vê também os personagens crescendo. Então, isso é bacana, sabe? De ver isso. E eu acho que ao mesmo tempo é uma alegria para os fãs, porque você traz esses personagens e faz eles interagirem. Então, nesse ponto eu gostei. De um modo geral, vale a pena ler. Vale a pena acompanhar a série, é o que eu falei. Eu sou fã, então sempre que sair alguma coisa ligada a isso, óbvio que eu vou ver. Mas, gente, vale a pena, leiam, se divirtam, abracem. Foi uma leitura que eu li muito rápido, né? Bem, tipo, praticamente numa sentada, quase. Acho que em 2 dias, assim, eu tinha lido o livro todo. Tinha bastante tempo que eu não pegava um livro e lia, assim, com tanta rapidez. Então, vale a pena. Eu acho que vocês vão gostar bastante, vão se irritar com alguns personagens, vão ficar aí maravilhado com algumas soluções que ela deu para alguns personagens também. E aí a gente espera poder voltar nesse mundo, quem sabe, em algum outro momento, né? Por enquanto a gente fecha essa porta aí do Shadowhunters até ela falar que tá vindo alguma coisa nova, que vai vir um outro personagem ou que algum personagem que apareceu nesse livro vai ser o protagonista de uma próxima série. Então eu acredito que se tiver um próximo livro, óbvio que vai ter, deve ser um dos personagens. Eu até acho qual é, mas eu não quero falar porque eu não quero dar spoiler, eu quero que vocês leiam e eu acho que quando vocês terminarem de ler, vocês vão pegar também, assim, qual seria o mais provável. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês curtam o último livro. Se vocês já leram, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Os pontos fortes e os pontos fracos. Se vocês não leram, também quiserem fazer assim, fazer umas teorias da conspiração, coloquem também nos comentários. E eu espero vocês aí nos próximos posts e vídeos aqui do blog, beleza, galera? Então, super beijo pra vocês. Se inscrevam aqui no canal, deem joinha nesse vídeo e é isso. Bom, boa leitura pra todo mundo. Tchau, tchau.